A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui para ministrar mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. A nossa lição hoje é a lição de número 11, de 15 de dezembro de 2019, e as consequências do pecado de Davi é o título da nossa lição. Então, queridos, fica aí conosco até o final, que nós temos uma lição muito importante para a nossa vida, para o cuidado que nós temos que vigiar para com o pecado. E se você ainda não se inscreveu, se já se inscreveu, dê o seu like aí, se tu gostar, claro, né? Mas se você não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, porque essa é a nossa finalidade, divulgar a palavra. Para isso existe o nosso canal. Que Deus te abençoe, fica conosco aí até o final, não se esqueça de dar o seu like, de dar um toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, que além da revista da Escola Dominical, que nós apresentamos o resumo toda semana, também nós fazemos outros estudos bíblicos aí interessantes que você vai gostar com certeza, tá bom? Então, vamos lá. Lição 11, as consequências do pecado de Davi. O nosso texto áureo, ele se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. E a verdade prática diz: o pecado é destruidor, o seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando a um estado de depravação espiritual e moral. Essa é a verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Samuel, capítulo 12, e versículo de 1 a 15. E o nosso objetivo geral é muito importante, é esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação moral e espiritual. Então, querido, o assunto hoje é esse aqui, né? As consequências do pecado de Davi. Vocês vejam que o pecado, ele faz uma desgraça na vida da pessoa, né? E o pecado, ele é o quê? Uma violação da lei de Deus, e suas consequências são terríveis, né? Então a gente precisa esclarecer que o alvo principal do pecado é levar o homem a perder a sua comunhão com Deus, né? A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então a morte, a separação de Deus, é o resultado do pecado, que nós vamos estudar hoje. Então o pecado é uma violação da lei de Deus, isso aí a gente não podemos deixar de perceber, né? E ainda que quem pratica a culpa, né, vem de uma forma muito forte, ainda graças a Deus por aquele que sente a culpa, né? E de qualquer forma, sentindo a culpa ou não, quando pecamos, somos culpados, né? E a doutrina do pecado, ela é esclarecida na Bíblia e ela é oportuna, porque no momento nós vivemos assim num relativismo predominante, né, no mundo atual. Então, o que o relativismo diz? Bem, aquilo que é pecado para você não é pecado para mim. Aquilo que é pecado para mim não é pecado para você. Então, o relativismo entra por esse caminho que é totalmente antibíblico, porque não somos nós que determinamos o que é pecado. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? Não somos nós, nem você, que vamos determinar o que é pecado ou não. Quem determina o que é pecado ou não é a palavra de Deus. Entendeu? Então, não é a violação da minha palavra nem da tua que vai significar um erro, né, no sentido de pecado. O que vai mostrar isso é a palavra de Deus. É ela quem revela o que é, na verdade, pecado e o que não é. Então, nós vamos estudar essa lição nesse sentido, mas o relativismo, ele erra nesse ponto aqui completamente, né? Não tem como. Então, quem determina é a palavra de Deus, não somos nós, tá bom? Então, o que é pecado para mim é para todo mundo, ok? Então, mas, apesar de todas essas problemáticas, né,
a gente sabe que Deus é o Pai da misericórdia. O Deus é misericordioso, entendeu? Então, todos aqueles que cometem o pecado se arrependem, ele pode alcançar a misericórdia, né? Bem, nós vamos ver aqui, nessa introdução, o preço, né, que pagou o rei Davi pelo pecado que ele cometeu, né? A questão é essa, brincar com o pecado achando que não é nada demais, né? Às vezes a pessoa comete um pecado achando que não é nada demais ele ter feito aquilo, e aquilo pode trazer uma consequência terrível para a vida toda para ele. Então, o pecado não é para se brincar, o pecado não é para se desafiar, né? O pecado é para a gente fugir dele, sair fora dele, entendeu? Porque os resultados de quem peca é terrível, e às vezes na hora a gente acha que é um pecadinho de nada, mas um abismo chama outro abismo, que aconteceu com Davi. Então nós vamos ver uma lição que é um exemplo muito grande do cuidado que nós devemos ter com o pecado, certo? Então nós vamos ver aqui na nossa revista, que essa é a nossa revista, né? E essa aqui é a nossa lição de hoje, ok? Então vamos lá. Bem, o conceito de pecado no Antigo Testamento. De qualquer forma, tanto no Novo como no Velho Testamento, a raiz do pecado é errar o alvo, certo? Errar o alvo. É a prática da imoralidade, porque a gente sabe que o pecado tem diversos significados, mas tudo é pecado, entendeu? Aqui no Velho Testamento, o autor traz aqui errar o alvo, que é a prática da imoralidade, da idolatria, a malignidade, quer dizer, ou seja, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade, culpa, transgressão consciente, né? Culpabilidade diante de Deus, desviar-se do bom caminho. Então, todas essas coisas resumem num só propósito: pecar. Entendeu? Então, embora tenha esses nomes todos, nós sabemos que o pecado é iniquidade, o pecado é transgressão da lei, o pecado é a violação, né, daquilo que Deus determinou para nós. Agora, no Novo Testamento, quem lê o Novo Testamento se depara com diversos vocábulos, né, usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma: por exemplo, mal moral, impiedade. Lógico, impiedade é pecado, incredulidade é pecado, inclusive os incrédulos não entrarão no reino de Deus, os hereges, né? Os apóstatas, pessoa que abandona a fé e ainda se torna inimigo do evangelho, certo? Então, o pecado propriamente é derivado de uma palavra chamada hamartia, entendeu? Hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Por que errar o alvo? Tanto no Velho como no Novo Testamento, a raiz desse pecado é hamartia, quer dizer, errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque Deus, ele criou o homem para um propósito, entendeu? Deus não criou o homem para outro propósito, a não ser aquele determinado lá para que o homem servisse a Deus na beleza da sua santidade, adorasse a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Mas desde o momento que a serpente entrou no deserto, enganou Eva e Adão seguiu os caminhos dela, eles ali erraram o alvo que Deus tinha proposto para eles. E toda vez que o homem peca, a raiz é essa, ele está errando o alvo. É como aquele que pega uma flecha e mira lá e erra. É assim que o homem está fazendo. Toda vez que o homem peca, ele está errando o alvo, ele está saindo do propósito que Deus estabeleceu para ele. Quantas vidas é destruída por causa do pecado? Não era isso que Deus queria para as pessoas. Não é isso que Deus quer até para um cristão que conhece a palavra. Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, também a vida sem lei, né? A pessoa vive sem lei, referindo-se aos transgressores. Por isso que a Bíblia fala aqui que pecado é a transgressão da lei, adoração falsa, o pecado deliberado, a pessoa peca mesmo porque gosta de pecar, perversidade, e também aqueles que induzem os outros a errarem, né, por meio de falsos ensinos. Esse, para mim, é um dos pecados mais pesados que existe,
é você pegar a Bíblia e começar a ensinar coisa errada que não tem na Bíblia, como se estivesse usando o texto fora de contexto e levando as pessoas a servir Deus de uma forma errada. O falsos ensino é aquilo que Jesus falou para os fariseus, que o castigo deles seria muito pior. Por quê? Porque eles não entravam e fechavam o céu para os outros entrarem. Como é que eles fechavam o céu para outros não entrar? Com ensino falso, né? Então, assim nós podemos perceber o que? O pecado é sempre ruim, é sempre maléfico. Não existe pecado bom nem pecado ruim. O pecado não presta. Ele só serve para destruir o homem, entendeu? Então, é muito bom que a pessoa entender que o pecado ele atrapalha o relacionamento do homem com Deus. Mas, para quem se arrepende, Jesus Cristo está pronto a perdoar, né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Bem, vamos para a segunda parte aqui. Já vimos que o pecado é iniquidade, né? O pecado é injustiça, quer dizer, essas coisas assim que a gente precisa entender para fugir do pecado, né? Então nós vamos aqui para a segunda parte, que está aqui na nossa revista, tá? Bem, a repreensão do profeta Natã. Bem, essa repreensão do profeta Natã, ela veio porque é o seguinte, se acredita que Davi, né, não iria confessar o seu pecado. A verdade é essa, entendeu? Assim, tinha se passado um ano e para ele estava tudo normal, mas Deus não estava olhando dessa maneira, não. Muitas vezes a pessoa peca e fica vivendo a sua vida normal e pensa que está tudo bem, mas para Deus não está, não. Por quê? Porque ele precisa se consertar com Deus. Não vai ficar impune, não. Ninguém, entendeu? Nem o rei Davi ficou. Então, se a pessoa pecou, ele tem que pedir perdão a Deus, ele tem que se arrepender. Não adianta pedir perdão a Deus de fachada, não. Entendeu? Tem que se arrepender mesmo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério. Então, ninguém que peca pensa que Deus vai passar por cima do pecado, não. Entendeu? A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. Entendeu? Como Davi era rei, era um homem segundo o coração de Deus, então Deus podia ser mais brando, né? Mas não tem nada disso, não. Certo? Davi pecou e teve que pagar por seu pecado. Eu digo sempre, quanto maior a árvore, maior o tombo, né? Então, quem pecou, fica tranquilo que vai pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou lá pelos nossos pecados. Mas o pecado que nós cometemos, nós temos que pedir perdão a Deus. E se não é cristão, ele tem que se arrepender e aceitar Jesus. É assim que os pecados são perdoados. Eu não sou crente, não sou cristão, eu pequei, eu quero perdão dos meus pecados, arrependo-me dele e aceito a Jesus como meu Salvador. Agora, se eu já sou um cristão, eu tenho que me consertar com Deus. Davi conhecia a palavra. E quanto maior é o conhecimento, maior é a repreensão. Entendeu? Então, existe uma coisa chamada mente cauterizada. Entendeu? A pessoa peca e o pecado vai acumulando, vai cauterizando a mente dele e ele fica insensível. Aí é preciso que Deus venha e acorda o cara, porque senão ele morre no pecado. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Muitas vezes nós somos corrigidos para não morrer sem salvação. Porque se morrer no pecado já era, né? Então a consciência do rei Davi estava assim, estava morto. Foi necessário, né, que o profeta Natã usasse uma alegoria, né? O profeta falou, olha, chegou um cara aí na cidade, um visitante, aí foi atendido por um fazendeiro rico. O fazendeiro tinha centenas de ovelhas, mas ele resolveu pegar a ovelha de um que só tinha uma, para entregar, para fazer aí o almoço para o visitante, né? Aí Davi ficou irado, né? E pediu que esse sujeito fosse julgado, queria condenar o homem à morte, né? Ficou irado, como é que pode? Ele tinha centenas de ovelhas e ainda pegou a ovelhinha de um que só tinha uma para dar para o viajante. Esse homem tem que morrer. Aí Natã falou, esse homem é você. Sabe por quê? Porque Davi tinha 22 mulheres lá. Acho que 11 concubinas e 12 casadas, né? E
pegou uma de Urias, que só tinha uma. Aí ele acordou. Esse homem é você. Ele levou um susto. Natan não ficou com medo de entregar, porque ele era rei, ele podia mandar matar Natan. Mas Natan não se entregou a mensagem na íntegra, né? Botou o dedo no nariz dele, botou o olho no olho, né? Então, número 2 aqui, mostrando a gravidade do seu pecado. Natan não se intimidou de entregar a mensagem de Deus ao rei Davi. Era de Deus, se ele gostasse ou não, era problema dele, né? E denunciou o seu pecado. Hoje, muitas vezes, a gente tem que denunciar o pecado, porque senão a pessoa morre nele. Se Deus não manda Natan denunciar o pecado de Davi, ele morreria no pecado dele. Assim é hoje, nós temos que pregar a palavra, o pecado tem que ser denunciado para despertar as pessoas, né? Então, quando ele falou, tu és o homem, esse homem, ele acordou, né? Então, além do adultério, Davi também tinha cometido um homicídio, certo? E outras vidas tinham morrido também. Ele caiu com Batseba e matou Urias lá pela mão dos filisteus, né? Então, toda relação sexual, que muita gente isso não tem nada a ver, toda relação sexual antes e fora do casamento é proibido pela palavra de Deus, entendeu? Radicalmente. Deus nunca abriu mão disso. Se hoje eu estou inventando outra Bíblia aí, não é a que Deus escreveu, não, entendeu? Davi pagou muito caro pelo pecado de adultério dele e pela morte de Urias. Então não tem como suavizar o pecado, entendeu? Pecado de adultério, não tem como suavizar ele, mesmo sendo um rei como Davi, destruiu a família, matou injustamente um soldado honrado e fiel, leal e valente, entendeu? Qual é a solução para o adultério? Perdão, arrependimento, né? Eu volto a dizer, arrepender-vos e converter. Deus não nega perdão para ninguém, basta a pessoa se arrepender. Deus nunca vai negar o perdão, seja o pecado que for, a não ser contra o Espírito Santo, né? A blasfêmia. Mas quem peca tem a liberdade de pedir perdão, entendeu? Então nós não podemos esquecer, ninguém está perdido. Davi não estava perdido, ele só precisava se arrepender e pedir perdão. Só isso que Deus quer da gente. Agora, consequência vai vir. Agora, o perdão para a salvação, Deus te dá a mim, dá a qualquer um, porque não há homem que não peque, todos nós erramos, mas nós temos que ter humildade para reconhecer o pecado e pedir perdão, né? É isso que a gente tem que fazer. Então Davi foi culpado desse adultério, da morte do marido dela, foi uma coisa horrível, e Deus mandou disse que a espada não ia sair da casa dele por causa disso. Então, Natan, além disso, né, mostrando a desaprovação de Deus para com o que ele fez, que Deus não aceitou de forma alguma, Natan também entregou a mensagem a ele, dizendo que ele traiu a generosidade de Deus. Aí Natan começa assim, começou a trazer à memória de Davi tudo quanto Deus tinha feito por ele, da onde Deus tirou ele, entendeu? Até onde Deus colocou ele, livrou ele de Saul, entendeu? Botou ele no trono, entendeu? Então, quer dizer, Natan começou a citar os benefícios que Deus tinha feito para ele. Infelizmente, Davi desprezou, né? Muitas vezes nós desprezamos, nós esquecemos tudo aquilo que Deus faz conosco, né? E vivemos como se Deus nunca tivesse nos feito nada. Tem muitos que ainda reclamam de Deus ainda, né? Ainda faz queixa ainda de Deus. Então, infelizmente, Davi desprezou, né? A generosidade de Deus pecando. Ele esqueceu tudo que Deus fez por ele. Apesar de tudo, olha só o detalhe, isso aqui é importante. Apesar de tudo, Davi reconheceu o seu pecado, sabendo que era contra Deus. Eu posso pecar contra quem for. Posso pecar contra minha família, eu posso pecar contra o meu irmão, eu posso pecar contra a minha igreja, mas todo pecado é contra Deus, porque quem deu a orientação é Deus. Então, todo pecado, ele é contra a pessoa de Deus. Por isso que lá no Salmo ele diz, pequei contra ti, somente pequei e fiz que era mal aos teus olhos. Entendeu? Ele, apesar de toda essa ruindade que ele fez, ele reconheceu o seu pecado,
entendeu? Sabendo que era contra o Senhor, e ali, né, você lê os Salmos, você vai ver como ele sofreu por causa disso. Ele diz que enquanto se calou, os seus ossos se ressecaram. Ele já estava se sentindo mal, mas não tinha mais força para confessar. Mas Natan veio e trouxe um despertamento, porque ele sabe que ele entristeceu profundamente o Espírito Santo. Mas continuou vivendo a vida normal e precisou de que alguém viesse trazer uma mensagem. Então, muitas vezes, Deus usa alguém para falar com um crente, ele diz, não, se Deus tem que falar alguma coisa, ele vai falar diretamente comigo. Nem sempre. Entendeu? Não seja orgulhoso, não. É lógico que você não vai ficar dando ouvido tudo que fala, mas você tem que entender o seguinte, muitas vezes Deus usa alguém para ir falar contigo. Quer ver você orgulhoso? Não, se Deus quiser falar comigo, ele vai ter que falar pessoalmente. Às vezes não é assim. Deus mandou um profeta para falar para o apóstolo Paulo, para ele não que onde ele fosse ele ia passar um sofrimento. E Paulo atendeu, ouviu, não criticou. Então muitas vezes Deus manda um profeta falar alguma coisa com o outro e ele diz, não, eu não aceito, Deus tem que falar comigo. Aí perde a benção. Entendeu? Davi não rejeitou. Ele pecou, ele errou, sofreu muito por isso, mas se arrependeu, porque ele deu ouvido à voz do profeta e pediu perdão e foi perdoado. Agora, pagou um preço? Pagou, nós vamos ver aqui. Entendeu? Vale a pena pecar? Não. Deus, a gente peca por fraqueza. Deus não está preocupado se você peca ou não, num ponto. Porque Deus sabe que você é pecador, que eu sou pecador, que a gente pode pecar a qualquer momento. Não há homem que não peque. Às vezes nós não cometemos pecados grosseiros, mas pecamos. Né? Então, o que Deus quer de nós é arrependimento, reconhecimento de que errou e pecou e pedir perdão, se consertar com Deus, errou algo, volta de novo, saiu do caminho, volta para o caminho. Pecar é sair do caminho também. Então, volta para o caminho, pede perdão, pede misericórdia, porque Deus é rico em perdoar. E as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então, parte 3 aqui, consequência do pecado de Davi. Agora que você vai ver, que tristeza. Né? Nós colhemos o que plantamos, né? Gálatas 6:8. Então, Davi é um exemplo disso. Né? Vejamos aqui algumas dessas consequências. Primeiro, o seu filho do pecado, com a Batseba, morreu. Né? Depois do escândalo sexual de Amon, ele estuprou a sua própria irmã, a Tamar. Depois ele foi assassinado por Absalão, certo? Todo mundo pode pensar que Absalão matou Amon só por causa de uma vingança para vingar a irmã dele. Bem, mas Absalão também estava de olho no trono, né? E ele queria matar todos os sucessores. Se imagina isso. Amon era na frente dele, ele eliminou Amon, né? E também o abuso público de concubinas reais, quando Absalão pegou todas as mulheres que ele deixou lá quando ele fugiu de Absalão. Então, você vê que as consequências foram terríveis. A espada realmente e a tribulação acompanhou a família de Davi. Foi uma tristeza para ele, né? Então, Davi foi perdoado pela graça de Deus, sua misericórdia, mas teve que arcar com a consequência de seus pecados pelo resto da sua vida. Vale a pena? Não, não vale a pena. A gente perde muita coisa por causa de brincar com o pecado, entendeu? O cristão deve evitar o pecado, pois esse traz sofrimentos terríveis e deixam suas marcas. Tem pecado que a gente carrega a marca dele pro resto do dia. Fui perdoado, estou salvo, estou em comunhão com Deus, mas aquelas consequências não tem como sumir. Estou numa luta tremenda. Está colhendo o que plantou, né? Mas isso aí não quer dizer que você perdeu a salvação. Então, às vezes, os erros que nós cometemos não atinge só a mim, atinge a minha família, minha esposa, meus filhos, atinge a igreja. Então tem coisa que você faz, eu vou tomar essa decisão, é pecado, mas é o problema meu, é eu que vou pagar, mas só que vai atingir a sua esposa, seus filhos, sua família, a sua igreja, entendeu? Vai atingir todo mundo. Então a gente, antes de pecar, a gente tem que imaginar que aquilo que eu vou fazer não vai atingir só a mim,
vai atingir até às vezes uma comunidade, entendeu? Vai escandalizar o evangelho, não vale a pena, entendeu? Isso aí é uma coisa errada que as pessoas pensam, ok? Muitas vezes, ou direto ou indiretamente, atinge muita gente, o que a gente faz de errado. Então vamos evitar, né? Então, Davi, um rei fraco no seu próprio lar. Bem, ninguém vai negar que Davi foi um grande líder para a nação israelita. Isso aí ninguém vai negar isso. Um homem segundo o coração de Deus, era um bom administrador, né? Era um guerreiro que não tinha ninguém igual a ele. A Bíblia diz que Davi nunca perdeu uma guerra. Então era um excelente guerreiro, um grande administrador, né? Mas um péssimo pai de família, entendeu? Ele teve 12 esposas e 10 concubinas. É brincadeira, né? Ainda foi tomar a de Urias. Então, e tinha 21 filhos e uma filha. Os 3 filhos de Davi, olha só as consequências, morreram tragicamente e eram o sucessor imediato dele, entendeu? Foi Amon, Absalão e Adonias. Amon, Absalão e Adonias. Então tudo indica, segundo Reis, capítulo 1, versículo 6, que a desestruturação da família de Davi era culpa dele mesmo, entendeu? Pela maneira que ele conduziu os filhos, falta de aconselhamento, disciplina, né? Então não adianta, às vezes o amor, ou sei lá, ou não sair da zona de conforto, leva a pessoa a deixar o filho sem disciplina, que dá menos trabalho, deixa ele viver a vida dele, mas no futuro as consequências vão ser graves. É melhor ter trabalho hoje do que ter trabalho depois, né? Então, no Novo Testamento, quem não governa bem a sua própria casa, segundo Timóteo, também ele não está preparado para assumir responsabilidade na obra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Então, quando alguém não é apto nem preparado para cuidar da sua própria família, moralmente, espiritualmente, ele também não está apto para governar a casa de Deus, entendeu? Nem para assumir responsabilidade na obra do Senhor. Então não adianta ser um grande conquistador, ser um grande líder, certo? Vencer eclesiasticamente, financeiramente, ter status, ser conhecido, ter fama, ser um grande pregador, né? E perder a sua família para o diabo. Não fez nada, entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa família. Davi foi um grande líder nacional, foi um grande guerreiro, nunca perdeu uma batalha, um homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou na administração da família. Você examina bem, nesse resumo a gente não tem tempo suficiente, que meu vídeo não pode passar de 30 minutos, mas veja bem, adiantou o sofrimento que esse homem teve? Então, queridos, evitemos o pecado. E o pecado, ele é destruidor. E para encerrar aqui, né, nas palavras de Paulo, que governa bem a própria casa, está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí essa premissa primordial para a vida do obreiro, 1 Timóteo 3,4. Não adianta realizarmos grande conquista eclesiástica financeira tendo um lar desestruturado. Conclusão: evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. Entendeu? O adultério de Davi marcaria a sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Por isso que o preço do pecado é demasiado alto. Seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Não é que Deus que foi maltratar ele, não. Deus entregou ele na mão do inimigo, dos seus, entendeu? Igual Paulo falou, né? Entregar ele a Satanás para que ele seja salvo no juízo, no final. Entendeu? Então, Deus, não é que Deus fica fazendo maldade com as pessoas porque ele pecou. É porque ele está colhendo aquilo que ele plantou. É bem diferente. Certo? Então, que Deus te abençoe. Que essa lição
possa ter trazido para nós um despertamento muito grande, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição, e que você possa aí dar o seu like se você gostou, e também não deixe de se inscrever e dá o toquinho no sininho aí, deixa seu comentário e compartilha, tá bom? Um abração e um beijo no coração. Fica na paz.